Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom ter você por aqui de novo. Voltamos para a quinta aula do nosso curso Igreja com Células. Vamos falar agora, eu tenho falado bastante aí sobre a necessidade de nós termos líderes em formação. Então vamos falar sobre a multiplicação de líderes agora. Baseado no livro Transformando Membros em Líderes, de David Earley. E aí, eu queria ler para você Mateus 9, que diz o seguinte, do 36 ao 38. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha essa citação aqui. Eu pesquisei grupos pequenos ao redor do mundo. Aqui está o que eu descobri. Grupos pequenos não são a resposta. De fato, é perigoso pensar que grupos pequenos sejam a resposta. Grupos pequenos vêm e vão, eles surgem e desaparecem. A menos que os membros dos grupos pequenos se convertam em líderes de grupos pequenos, poucos frutos duradouros vão permanecer. As igrejas não fazem a colheita pelo fato de terem grupos pequenos. Elas fazem a colheita porque têm trabalhadores para fazer a colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes planejam, por omissão, perder a colheita. Joel Comiskey. Como formar líderes, então, para não perder a colheita? A colheita está aí, os campos estão brancos. Então, segundo esse livro do David Earley, Transformando Membros em Líderes, ele sugere uma estratégica prática aí de 8 passos. Primeiro, sonhar. Sonhe em multiplicar líderes. Segundo, demonstrar. Demonstre a liderança multiplicadora. Terceiro, descobrir. Descubra líderes em potencial. Quarto, aprofundar. Aprofunde o relacionamento com eles. 5, descrever. Descreva a visão para eles. 6, determinar. Determine expectativas e compromissos. 7, desenvolver. Desenvolva os líderes em potencial. E 8, mobilizar. Mobilize-o para a liderança. Então vamos pensar, sonhar. Sonhe com a diferença que você pode fazer multiplicando líderes eficazes, pois a multiplicação de líderes é um sonho bíblico. É a maneira mais rápida de cumprir a grande comissão. Traz resultados de longo prazo e tem um potencial praticamente ilimitado. Então vamos pensar. Princípios para tornar o sonho realidade. Busque a Deus e receba dele o sonho para a sua vida, para o seu ministério. Escreva esse sonho, visualize esse sonho, reporte-se a ele com frequência. Creia que Deus pode e vai realizar esse sonho. Peça a ele que o realize. Planeje cumprir a sua parte. Faça a sua parte bem feita, Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Comece pequeno, mas fale e viva como se o sonho estivesse se tornando realidade. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Como demonstrar, Como demonstrar essa liderança multiplicadora? As pessoas não precisam de mais motivação, inspiração ou condenação, mas de demonstração que as leve à transformação. Exemplo não é a coisa mais importante para influenciar pessoas, é a única. Então, a demonstração eficaz, ela está centrada em duas coisas: moldar os métodos corretos e mostrar a outros como usá-los. Aqueles que são eficazes na multiplicação dos seus ministérios começam modelando um ministério multiplicador. Então, você precisa produzir antes de poder reproduzir. Faz sentido para você? A experiência comprova que liderança e multiplicação são muito mais percebidas do que ensinadas. Então, para se modelar uma liderança multiplicadora, são necessários alguns hábitos. E aí é o grande desafio: sacrifício, dependência de Deus, conexão íntima com Jesus, perseverança na tarefa e no trabalho duro, necessária e resiliência, esforço paciente, saturação com a palavra de Deus e uma visão focada na colheita. Então, vamos lá, vamos descobrir esses líderes em potencial.
Os multiplicadores estão sempre procurando líderes em potencial e sempre tem vários auxiliares. Se você não descobrir e desenvolver líderes em potencial, não tem como você multiplicar líderes. É simples assim. Em vez de procurar líderes, né, eu sugiro que você procure por pessoas. Sempre há um suprimento maior de pessoas que de líderes enviados. Deus envia pessoas. Deus usa pessoas improváveis e comuns. Né? Cada membro pode ser treinado para liderança. Você já deve ter participado de algum treinamento que fala, líder não nasce pronto, líder se forma. Existem pessoas que têm uma facilidade, aquela que a gente chama de liderança nata, existem. Mas nem todo mundo é assim. Mas liderança pode ser formada, então toda pessoa, qualquer pessoa, pode se tornar um líder de célula. Então, onde procurar? Observe para o seu grupo atual. Quem Deus mandou para você? Procure entre essas pessoas que já participam dos seus grupos. Procure na sua igreja, na sua família, entre os seus amigos, entre novos convertidos. Procure onde você não pensaria em procurar. Porque a gente às vezes tem uma tendência de ser seletivo. Deus não faz isso. Ele não faz acepção de pessoas. Todos podem liderar um grupo pequeno, mas algumas pessoas elas vão multiplicar mais depressa, fato. Né? Embora qualquer pessoa com motivação, com treinamento correto possa liderar um grupo, não são todas as pessoas que são capazes de multiplicar líderes no grupo. E tudo bem, tá? Qualidades que devem ser procuradas. E aí aqui tá uma coisa muito importante. Uma filosofia de vida semelhante à sua. Por quê? Porque é um potencial em que você realmente acredita. Você vai conseguir e vai investir mais seu tempo. Uma personalidade que você possa causar mais impacto. Né? Isso facilita o trabalho. Como procurar? Procure vigiando em oração. É orando. Procure pacientemente. Procure com sabedoria. O que você vai observar? Pessoas que têm uma situação de vida assim muito extenuante, com uma bagagem emocional excessiva não tratada, pessoas com atitudes destrutivas, com medo, com murmuração, com rebelião, com desonestidade e arrogância, você precisa pôr um pé atrás. Porque às vezes a pessoa pode ter um monte de qualidade, mas essas coisas aí acabam pesando. Então, é uma pessoa que precisa ter um coração ensinável. Isso é muito importante. E vamos lá então, aprofundar. Aprofunde seu relacionamento com essas pessoas. A influência é resultado de relacionamento. Não existem discípulos sem relacionamento. Jesus chamou 12 para estar com ele. Paulo treinou outros de maneira que treinaram outros, né? Você vê lá Bernabé, que havia sido treinado por Paulo, depois levando outros consigo. O grau e a extensão da sua influência sobre essas pessoas vai estar relacionada à profundidade do seu relacionamento com elas. Então, importar-se já é o começo, né? Você se importar com essa pessoa. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa com elas. 4 componentes necessários para você se importar de fato, de forma eficaz. Comunique-se, valorize, reconheça e encoraje. Encha o tanque dessas pessoas. Multiplicadores sábios trabalham duro para manter o tanque emocional dos seus líderes e potenciais cheio. E, consequentemente, a gente enche o nosso. Né? Então, o que enche o tanque emocional? Aceitação, atenção, elogio, afeição, atividades, ajuda, café. Pode chamar para os café. Aprender a ouvir. Ouvir é uma das melhores maneiras de aprofundar relacionamento. Para ter um relacionamento com os seus líderes e potencial, que seja forte o suficiente para influenciá-los, você precisa ser um bom ouvinte. As pessoas precisam se sentir ouvidas antes que realmente elas sejam ouvidas. Então, nós temos de ouvir se nós quisermos realmente saber o que está acontecendo. Ouvir demonstra que você se importa. Então, dicas para você ouvir melhor. Concentre-se na pessoa, tá? Que fala com você. Deixa o celularzinho de lado, tá?
Não precisa disso. Faça pergunta para sondar os seus sentimentos. Por que você sentiu isso? Por que você teve medo? Por que você sentiu raiva? Olhe para ela, olho no olho. Não interrompa, deixa a pessoa falar. Evite julgar antes que ela tenha terminado. A sua função não é julgar, tá? Ouça. Comente resumidamente o que ela disse para saber se você também entendeu, porque às vezes as pessoas, elas são confusas nas suas expressões, a gente acha que entendeu e a gente entendeu uma coisa às vezes que não tem nada a ver com aquilo. Então, né, faz aquele resuminho. É isso então que aconteceu? Vale a pena. Demonstre interesse. Vamos pensar. A gente falou aqui de descrever a visão para essas pessoas. Por que descrever o sonho? Para atrair pessoas, para produzir líderes. Levar essas pessoas à ação e gerar embalo, é essa ideia mesmo, gerar o sentimento que nós estamos indo para algum lugar, né? Estamos indo para algum lugar, é elevar a moral da galera, inspirar a determinação, encorajar pessoas ao sacrifício por causa de algo maior. Nós estamos nessa por causa de Cristo, não é qualquer coisa, né? E como descrever esse sonho? Busque a Deus para receber um sonho definido, para multiplicar o seu grupo, para que combine claramente com a visão da igreja. Conte o sonho para as pessoas que estão envolvidas. Permita que elas contribuam, que elas se apropriem desse sonho, seja um sonho conjunto. Né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, já diria o poeta Raul Seixas. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então... escreva uma declaração do seu sonho, se for necessário, né? Compartilhe esse sonho. Repita esse sonho, né? De todos os meios possíveis, de todas as formas possíveis. Compartilhe publicamente, compartilhe do particular. Determine as expectativas e os compromissos para alcançar. Então, no desenvolvimento de líderes é fundamental determinar de forma clara quais são as expectativas e os compromissos. Expectativas e compromissos claros, determinados, acordados, dão direção ao líder em potencial e ao líder mentor, limitam a frustração e ajudam na comunicação e gera motivação. Dão aos líderes em potencial uma ferramenta para usar mais tarde, quando eles forem desenvolver novos líderes. Essa é a ideia, que líderes formem líderes, discípulos gerando discípulos. E como determinar expectativas e compromissos? E aí vamos pensar no nível básico mesmo. É oração, é disponibilidade, é contatar e é ser exemplo. É recrutar um auxiliar de líder de pequeno grupo, é como ganhar uma pessoa para Cristo. Olha só que desafiador. Os elementos são parecidos. É recrutar para uma visão, não para um trabalho. A gente não está aqui assentando tijolo, a gente está construindo uma catedral. É dar uma visão daquilo que poderia realizar como líder que se multiplica, de alcançar novas pessoas. Explique em todos os detalhes as expectativas, os compromissos que devem ser feitos uns aos outros para um relacionamento, para que seja eficaz. Faça perguntas que ajudem no esclarecimento. E peça por um compromisso dessa pessoa. Vivemos tempos tão individualistas que as pessoas não querem compromisso, mas como povo de Deus nós precisamos assumir compromisso, Nós precisamos estar ali firmes e fortes, olhando para frente, com a mão no arado. Então, desenvolva esses líderes em potencial. O objetivo do desenvolvimento é desenvolver discípulos para eles estarem fazendo discípulos. É desenvolver líderes de pequenos grupos que desenvolverão outros líderes de pequenos grupos. É essa a visão. Então, desenvolvimento é o que a gente chama de processo de cooperação com Deus, por meio do uso de todos os recursos disponíveis para ajudar outra pessoa a se tornar um líder de pequeno grupo multiplicador. Recurso de desenvolvimento, treinamento prático, mentoreamento pessoal, orientação. Às vezes você vai sentar com a pessoa e você vai precisar auxiliar ela em coisas simples do cotidiano dela, para ela ter uma vida mais organizada, para ser um bom líder. Às vezes é só oração, e cada pessoa vai ter uma necessidade.
E você vai estar ali o quê? Para treinar. Vai ser esse treinamento em sala de aula, como esse vídeo, vai ser seminário, vai ser curso, grupo de treinamento de liderança, eventos de treinamento. É gastar tempo junto, é investir em livros, gravações, revistas, enfim. E aí vamos pensar nos passos do desenvolvimento de liderança. Sirva de modelo. Eu faço, você observa. Seja um mentor. Eu faço, você ajuda. Seja um motivador. Você faz, eu ajudo. Seja um multiplicador. Você faz, eu observo. E aí, papéis necessários para esse desenvolvimento. O discipulador é ser exemplo de disciplinas espirituais, é ser treinador, é capacitar por meio de treinamento, é ser conselheiro, é exortar, é ser professor, é explicar, é ilustrar, é ser padrinho, é encorajar. Então, é algo assim que é necessário. Então, como você vai fazer isso? Da maneira como você achar melhor. Então, você separou essa pessoa, orou, tem certeza disso? Faça uma reunião semanal ou quinzenal com essa pessoa. Use os recursos que você tem disponível. Tente praticar ao menos um desses passos aí de treinamento, de desenvolvimento. Pergunte para esse líder em potencial qual o papel que ele quer, que ele precisa que você demonstre mais a ele, né? Qual é o seu momento da vida. Pergunte para você mesmo também toda semana o que eu posso fazer para ajudar o meu líder em potencial a ser mais bem preparado para liderar um grupo saudável, que cresce, que se multiplica. Treine-os de maneira que você gostaria que outros tivessem treinado você. Ou treinaram você, tomara que sim. Você não precisa fazer as coisas se tornarem mais difíceis para essa pessoa, ao contrário, que você seja um facilitador. E aí mobilize essas pessoas para a liderança. A tarefa de um líder multiplicador de grupo pequeno não é completa até que os líderes em potencial estejam liderando seus próprios pequenos grupos, capacitando outras pessoas para serem líderes. E um indicador de prontidão do novo líder é ele ou ela completar esse curso de treinamento, é ele ou ela tornar-se eficaz na liderança de várias partes da reunião do pequeno grupo, pode ser o quebra-gelo, o período de oração, da administração e, por fim, toda a reunião, demonstrar sucesso nisso e tudo que a gente falou aqui dos hábitos dos líderes e realmente conseguir fazer novos líderes. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a direção, Que Deus realmente envie pessoas para a gente poder fazer essa grande colheita. É um desafio para nós, é um grande desafio, porque a gente olha às vezes para as nossas igrejas e por elas serem pequenas a gente acha que isso não é possível. Mas sonhe, ore, tenha tempo com Deus, isso é possível. Creia, sonhe a igreja do Senhor. Vamos sonhar junto?